A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, Jade. Começando aqui mais um podcast da UJAD, mais um programa da UJAD. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos jovens da UJAD que estão nos vendo nesse momento. Você também que não é da UJAD, mas curte nosso canal, gosta dos nossos programas, tá certo? Seja muito bem-vindo. Curte, compartilha, envia para os seus amigos, tá certo? Nós queremos também dizer para vocês que logo a gente está vindo com programação nova. A gente tem um programa novo também, Histórias da Bleia. Então, logo está chegando conteúdo novo para vocês, tá certo? E nessa tarde quente, né? Bem quente, nós vamos receber o nosso irmão, o irmão Ednei, presbítero, não é isso? Da igreja? Diácono da igreja. Já foi coordenador, já trabalhou com jovens, já foi vice-coordenador da UJAD, não é isso? Isso. Hoje está dirigindo ali o supervisor local ali da congregação de... Caná da Galileia. Eu sempre pergunto porque eu nunca lembro dos nomes novos. Junto Pedro Rocha. Pronto, eu já ia dizer que era a congregação de Pedro Rocha, tá certo? Então nós já queremos aqui apresentar o irmão Ednei para vocês, tá certo? Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão Wesley, Pai do Senhor, para toda a UJAD, todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, para a gente conversar um pouco, né, passar algumas informações, algumas experiências. É um prazer enorme estar aqui, em nome de Jesus Cristo. Apesar desse calor muito grande, mas é uma bênção. Então, irmãos, nós somos pentecostal, mas nem tanto, né? Não, calor desse físico assim, não. Então, irmãos, nós queremos iniciar. Eu queria perguntar ao irmão Ednei, como foi a sua conversão, né? Como foi que você aceitou Jesus? Qual foi a congregação, a sua primeira congregação? Na verdade, irmão, a gente já nasceu num berço evangélico, né? Deixa eu ajeitar aqui, né? Um berço evangélico, né? Já desde pequeno, a gente sempre estava nos trabalhos, meus pais sempre foram crentes, né? Na verdade, a gente teve a nossa infância toda dentro da igreja, sempre acompanhando, né? Desde novo, sem faltar nenhum trabalho, graças a Deus por isso, podemos dizer que é uma bênção, né? Ter nascido no berço evangélico. Eu tive esse privilégio, esse grato privilégio. Muitos não conseguiram, mas pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu. Sabemos que passa a infância, chega um tempo determinado, né? A gente passou algum tempo aí parado, um pouquinho estagnado na caminhada, mas pela misericórdia de Deus estamos aqui. Mas, na verdade, sempre estivemos dentro da presença do Senhor, dentro da casa do Senhor, tivemos esse privilégio de nascer no berço evangélico. O senhor fez parte da UJAD quando jovem? Sim, eu fiz parte. Na época, quando a gente estava na UJAD, era a época do... Hoje, né, o pastor Paulo de Tarso, na época do Paulo de Tarso, o Rafael, a gente trabalhou junto, enfim, muitos jovens, muitos que eram adjunto, muitos que eram coordenadores, muitos dos jovens que trabalham na UJAD, alguns deles hoje são dirigentes, alguns deles casaram, alguns já hoje têm sua vida, mas a gente já teve o privilégio, bem no comecinho da UJAD, a gente já estava trabalhando junto com a UJAD também, graças a Deus. O senhor lembra quem foi seu primeiro dirigente? Pronto. Como foi num culto que o senhor aceitou a Jesus? Foi num culto campal ou não foi? Assim, como a gente disse, a gente já foi desde família, já nasceu dentro. Né? Já nascemos dentro do berço evangélico, né? Nossos pais sempre instruíram a gente a estar na presença do Senhor, graças a Deus. E na época nós congregávamos aqui na sede. Na sede, eu lembro que na época do pastor Israel Ramos de Oliveira, né? Não sou tão jovem assim, sou bem novo. Aquele que eu não sei quem é. Na época do pastor Israel Ramos de Oliveira, a gente pequenininho, a gente chegou a conhecer, né? Na época dele a gente era bem pequeno, mas depois o pastor José Félix Ferreira, pastor José Félix, né? Homem de Deus, a gente passou por ter esse tempo todinho na sede, né? E quando numa adolescência, a gente começou a pegar algumas amizades com alguns irmãos e acabamos indo se congregar na congregação de Pau Ferrado, que foi aonde a gente aprendeu de fato, pela misericórdia de Deus, tem uma convivência com a juventude, que a gente trabalhou muito, que foi a época quando a gente conheceu o Rafael também, que é o nosso presidente da UJAD, e a gente trabalhou muito nessa época, quando era na época do Pau Ferrado. Lembro que era o saudoso presbítero Raimundo Brasilino, né? O irmão Louro, muito conhecido irmão Louro, era o nosso dirigente. Ensinou muitas coisas para a gente. Graças a Deus, a gente aprendeu muito nessa fase. E assim passou muitos dirigentes, né? Pastor Raimundo Lira, foi meu dirigente por 2 vezes, até chamo ele de pai, considero ele como um pai também, que eu quero muito bem a ele. Enfim, foi um tempo que a gente aprendeu muito, irmãos, né? Nessa época de mocidade,
muito diferente de hoje, algumas situações, né? Bem diferente. O que é que o irmão aponta que é assim, uma diferença que dá para notar facilmente, assim, dessa época para de hoje? É uma situação um pouco complicada, né? Porque é um contexto geral, na verdade. Na verdade, na nossa época, pra você ter ideia, a gente para compartilhar alguma situação, a gente falar com algum irmão, algum jovem, a gente ia por orelhão, tinha que ligar, né? Hoje todo mundo tem um telefone. Comprar cartãozinho com cartão telefônico, quando era cobrar, ligar, né? E a gente não tinha, irmãos, hoje a gente pode dizer que tem um benefício muito grande, né? Por exemplo, no telefone, um benefício muito bom, mas para época a gente não tinha, né? Então, pra você ter ideia, a gente compartilhava, lembro meu que na época, hoje então o pastor Marcelo Gess, né, que já é pastor na Canaã, e o presbítero Maxwell, o presbítero João Paulo, são pessoas que a gente convivia juntos, né? Porque a gente, para compartilhar, a gente andava aquelas fitazinhas cassete, né, e se juntava para ir ouvir uma mensagem. Era ouvir a Bíblia Santana, estava ouvindo o Marco Feliciano. Nem todo mundo tinha que ir para casa de alguém, né? Exatamente. A gente se juntava. Esse era o nosso prazer. Né? Então, há uma diferença muito grande porque a gente estava mais em contato físico, na verdade. Tinha um contato mais físico com os nossos irmãos. Havia uma convivência mais calorosa, na verdade, entendeu? Então, tipo, a gente, olha, aqui uma mensagem nova. O Rafael cansou de fazer isso. Né, Rafael cansou de trazer mensagem, aquela fitazinha cassete, essa mensagem é uma benção, Takayama, sabe? Napoleão Falcão, olha que mensagem tremenda, a gente ouve junto, a gente chorava junto, dava glória a Deus junto, e assim, era totalmente diferente, né, dos dias atuais, né? A gente vê que, até biblicamente, né, por se multiplicar a iniquidade, né, os dias estão se findando, a gente vê que é totalmente diferente. Hoje está muito esquisito, né, porque a gente era mais sensível, não tinha envolvimento com tantas coisas. Na verdade, não tinha tanta facilidade para o pecado. Isso a bem da verdade é essa. Então, é uma diferença muito grande da nossa época de juventude para a forma que estamos vivendo hoje. Infelizmente, né, lembro-me que a nossa equipe, nós procurávamos ir oração 5 horas da manhã, Wesley, sabe? Aí tinha oração 5 horas da tarde, todos os dias tinha oração para os jovens 5 horas da tarde. Ninguém quer levantar 5 horas da manhã nem para trabalhar, né? Pai, pois olha aí como é que é. Na época a gente ia para a oração dos senhores, a gente queria orar, a gente queria estar junto. Ia para a oração dos senhores, 7 horas tinha das senhoras, quando dava a gente ficava. Todos os dias tinha oração, das 5 horas da tarde, para a mocidade, a gente estava lá orando, a gente estava clamando ao Senhor, não faltava culto, entendeu? Domingo tinha escola bíblica, depois da escola bíblica tinha ensaio para a mocidade, 2 horas da tarde, culto evangelístico, você entende? Então a gente era numa intensidade de verdade, uma intensidade, entendeu? Era muito bom, aquilo... acredito, o jovem não tinha nem tempo para pensar outra coisa, era direto na casa do Senhor, tentando buscar, tentando ser mais cheio da presença do Senhor, essa que é a verdade, né? Infelizmente, como você bem falou, até para hoje, para trabalhar 5 horas da manhã, já é uma dificuldade, né? Imagine para fazer as coisas de Deus, mas eu creio que Deus pode mudar esse quadro e reverter e se tornar melhor, com certeza, viu? Nessa época, não passava pela cabeça do irmão dirigir uma congregação nunca, ou passar? Meu irmão, nunca. Até hoje, na hora que a gente está lá, eu fico, Jesus, sério. A gente sabe que o Senhor faz essas coisas, mas, meu Deus, será que é nós mesmos? Jesus? Estamos aqui pela misericórdia de Deus, mas tem momentos que isso aqui caiu a ficha ainda. Mas, pela misericórdia de Deus, estamos trabalhando, né, dessa forma. A gente, quando jovem, né, e vê aqueles homens grandes de Deus, sempre pensa, como é lindo, né, pregar. A gente sempre teve um sonho de sei lá, pregar a palavra, de anunciar, de ser missionário. A gente, na verdade, isso aqui já serve até para um conselho para toda a juventude, né? Para você que está nos vendo, tipo assim, eu falo muito com alguns jovens, eu comentava, na nossa época, quando trabalhamos com jovens, ali nas Pedras Brancas, a gente comentou muito sobre isso. E qual a expectativa do jovem hoje, né? Antes... lembrando bem, sabemos que todos temos que buscar a nossa vida profissional, né? Buscar se profissionalizar, uma formação, entendeu? Mas antes o nosso alvo era só buscar a presença de Deus, certo? Era buscar, a gente estudava logicamente, mas a intenção, você falava com o jovem, irmã, e aí, o que é que você pensa? Eu quero ser uma cantora, eu quero ser esposa de um pastor, e o jovem, eu quero ser um missionário, eu quero ser um grande pregador, sabe? E aí se torna de que hoje um pouco diferente, né?
eu quero me profissionalizar. Materialismo muito grande, né? Exatamente. É o que a gente sente muito, né? Porque hoje todo mundo está cuidando da sua vida. Eu quero. Porque, na verdade, tem se colocado algo material, muitas das vezes, né? Algo material, algo terreno, como se fosse primordial. Acima do espiritual. E estamos esquecendo daquilo que o Senhor falou, e busca o primeiro reino de Deus. E a sua justiça. Busque aí, depois vai acontecer alguma coisa, não importa. Né? É tanto que a palavra diz que primeiro o Senhor criou os céus e a terra. Né? Então, eu acredito nisso, que primeiro é o espiritual e depois o Senhor vai prover essas outras situações. Os né? passarinhos que não trabalham, né? Olha aí, Deus. Isso é verdade. A palavra de Deus fala isso, né? Mas os passarinhos, eles não trabalham, eles não cultivam, mas mesmo assim o Senhor não deixa faltar. Quanto mais eu e você. Então, eu aconselho que a gente já até deixa logo, né? Vamos priorizar o reino dos céus, vamos priorizar. Então, assim, os jovens, na nossa época, como eu estava dizendo aqui, a gente tinha um foco disso, né? Mas, na verdade, a gente nunca espera, né? A gente nunca espera. É tanto que o apóstolo Paulo disse que se pudesse ser como ele, que nem casasse, né? Porque o jovem ele cuida das coisas de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? O jovem cuida das coisas do Senhor, né? Mas aí depois o casado ele vai cuidar da sua casa, da sua família. Então, depois que a gente casa... E infelizmente, né, nós estamos vivendo dias que os jovens não são casados, mesmo assim não cuidam das coisas do Senhor, né? Ô Jesus. Mas eu estou crendo que o Senhor vai mudar essa situação. E obviamente a gente não está generalizando, né? Existem muitos e muitos remanescentes, né, na Igreja de Cristo. Tem, e sempre vai haver. O Senhor sempre vai despertar alguém para fazer a diferença. Né? E eu creio nisso, que através de um, né, possa incendiar essa chama, através de um possa passar para outros. Por isso que um programa desse é muito importante, que a gente possa passar, né, as informações, experiências que nós tivemos, do que a gente viveu, e eu creio que nós vamos viver ainda tudo isso. Tá certo? Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. O irmão, quando jovem, né, o irmão, depois o senhor já era diácono quando foi vice-coordenador da UJAD? Sim. A gente Como foi essa experiência de trabalhar na UJAD? Na verdade, a gente, acho que em junho de 2020, a gente estava como coordenador ali nas Pedras Brancas. E no final do ano, o Rafael fez o convite, né? E a gente a gente aceitou, né? Queríamos trabalhar, né? É um prazer para mim. Meu Deus, para mim foi uma experiência maravilhosa isso aí. Que a gente trabalhava com um grupo determinado de jovens, né? E muda muito, né? A proporção. Aqui você já não é só com aqueles jovens, é do campo todo. Já tem que dar uma assistência bem maior, né? E a gente esteve auxiliando o Rafael junto com a Jade. E já éramos, né, diáconos também na época. Na verdade, porque assim, eu passei um tempo fora, morando fora, né? E passei uns 5 anos morando fora e parei com os trabalhos, né? Aqui, aí ficamos parados um pouco nessa época, né? Então, quando a gente regressou, a gente começou com os jovens lá em Pedras Brancas e depois voltamos, né? E estivemos com a UJAD e daí que a gente restabeleceu a questão do cargo de diaconato, né? Mas a questão da experiência, irmão, algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Gente poder dar assistência, poder se comunicar, sabe, algum jovem ligar para você, está acontecendo isso, o que é que você me diz? A gente poder sentar e conversar e dizer, olha, eu passei por isso também, certo? Então, a solução que é se apegar com o mestre, é buscar a presença de Deus. Isso para mim é muito prazeroso. Para mim foi muito prazeroso porque eu trabalhei, eu vivenciei experiências. Eu quero até contar um rápido situação que, na verdade, a gente só conhece quando passa. Lembro que, às vezes, a gente, bem jovem, na época de mocidade, a gente sem um pouco de experiência ainda na parte espiritual e com muita intensidade de buscar a Deus. Eu lembro que eu nunca esqueci do meu presidente de mocidade, na época, o presidente Maxwell. Eu lembro que nós lá na mocidade tinha uma jovem que sempre dava mais trabalho um pouquinho. E ela sempre um pouco desligada. Dos trabalhos nós sempre estava e ela faltava. E tal. E aí, na época, eu lembro que eu cheguei uma vez para o Marcos e disse, meu filho, mas fulano de tal é tão assim, tão sem compromisso. Isso é uma experiência muito, muito linda, que eu vivenciei, tive que vivenciar isso para ter uma experiência. E daí, eu falava para ele, Marquinhos,
mas ser jovem, cara, não está com compromisso, então vamos tirar, é o meu pensamento. Vamos ter que tirar, porque tá aquele negócio todinho. Daqui a pouco ele disse, meu filho, se acalma, eu tenho que abraçar ela também, eu tenho que cuidar também. E aquilo ficou. Passou-se o tempo, por uma situação da vida, por conta da mocidade também, que não é fácil, é uma dificuldade muito grande, a gente sabe. Eu dei uma parada. Eu jovem. Eu estou vivendo aquilo que eu falei um dia. Eu disse, olha, não dê atenção, vamos excluir, vamos tirar fora. Eu falei isso. E foi preciso, para mim foi uma experiência, eu vivenciei aquilo. Aí hoje eu chegar para algum jovem, eu saber que por conta da dificuldade que você enfrenta, né, que um jovem enfrenta, não é só dizer assim, ei, cara, para com isso, eu vou te tirar, vou te excluir, vou sair fora. Fazer um julgamento precipitado. Eu tenho que te abraçar também, dizer, eu estou contigo, eu vou orar com você, sabe? Isso aqui fez uma diferença muito grande na minha vida. E para mim, trabalhar com a Jade dessa forma, eu tive essa experiência de eu poder acolher, de eu poder chegar e tratar, eu dizer assim, eu já passei isso que você está passando. E eu consegui passar porque eu fui para a palavra, eu fui orar um pouco e teve alguém que me abraçou. E isso que eu me senti com um prazer muito grande foi de passar essas informações também. E eu sei que isso aqui, sabe, tira alguém de uma situação ruim. Pode tirar alguém que esteja à beira de um abismo, certo? Então, é até um conselho que eu deixo também. Eu sou um dos conselhos, sabe? Um dos conselhos. Então, assim, sabe, nunca despreze alguém. Você vê que um jovem está meio fraquinho, chegue junto, não, o que é que está precisando? Sabe, vamos trabalhar junto, vamos orar junto, sabe, não desista, eu estou aqui com você, certo? Então, para mim, trabalhar com o Jade Fome foi algo sensacional, muito maravilhoso, muito gratificante, certo? Para mim, poder servir, né, o Rafael, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, sempre admirei, sempre digo, vai, eu estou aqui do seu lado, sempre dizer, eu estou aqui, você fala, eu obedeço, vamos lá para frente. Eu sempre gostei de estar ali, na verdade, de auxiliar. Para mim não importava estar pelos bastidores, o importante é você saber que estava sendo feito a obra de Deus. Amém? Eu estava falando aqui, irmão, sobre a relação que a liderança tem com o amor, né? Isso. Eu vi o pastor Osiel falando, pastor Osiel Gomes, né? Os irmãos são conhecedores aí das redes sociais. Ele falando uma vez a respeito de que muitos querem o cargo, mas muitos querem a função, querem o cargo, mas não amam, né, as pessoas. Eu acho que algumas pessoas pensam, né, que um dirigente é alguém que ele trabalha muito pouco, que as pessoas trabalham por ele, que ele é muito... Quando, na verdade, é absolutamente o contrário, né? Realmente é o contrário. Que o que realmente coloca alguém para dirigir uma congregação é o amor, né? O amor pelas almas. O que faz um coordenador... Que coordenador perde o sono, viu, irmãos? Coordenador de jovem perde o sono dele, perde o juízo, alguns. É verdade. Mas o que mantém é a relação do amor. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre como é que está sendo essa experiência de dirigir congregação e essa relação com os jovens ali da congregação que o senhor está hoje ali. Pronto. A esse respeito da liderança, é interessante você estar falando. Tem gente que pensa que é tão simples, né? Antes de eu adentrar na parte da congregação, lembro que nós participávamos de um grupo de uns coordenadores da região aqui, não daqui de Itapajé, mas de algumas cidades. Então, um grupo de alguns coordenadores. E eu lembro que alguém fez uma pergunta: qual o problema que você acha que está enfrentando os jovens? E aí alguns, porque era esse o problema. E outro, de outro lugar, por conta que um não tem compromisso, e outro era por causa disso, falta o trabalho, não tem compromisso e tal. A gente chama para oração, não vai, aquele negócio todinho, meu Deus do céu. Aí eu parei no grupo e eu disse assim, gente, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Nós sabemos que nós estamos colocando aqui as situações, os problemas, e nós já sabemos que existem em todos os lugares. Mas eu posso te dar uma ideia para que a gente possa resolver tudo isso aqui. Aí eu fiz uma pergunta no grupo. Quantos de vocês, ou quantos de nós, passamos uma madrugada orando por esses jovens? Quantos de nós passamos semanas em jejum, consagração, orando para que Deus transforme a vida deles? Quantos de nós pagamos o preço de chorar nos bastidores, sem ninguém ver, sabe? Porque nós não precisamos, olha, eu estou aqui. Não, faça, ame. Isso é muito profundo. E eu falei,
cara, vamos parar com esse negócio. Então, assim, todo mundo está lá com o nome de líder, sabe? Mas só vê os pobres na situação. Então, vamos resolver. Que tal nós se consagrar? Que tal nós buscar de verdade? Que tal nós orar a noite toda por esse jovem, sabe? Eu lembro que de uma situação onde pegamos um jovem, esse aqui na época ainda lá de Pedras Brancas, um jovem que estava com começo de depressão. O menino estava lá com uma situação ruim e tal. E sem precisar falar nada para ele, simplesmente nós entramos em propósito. Senhor, eu vou todo dia tirar 2 horas de oração, me acordar 2 horas da manhã, vou orar, vou clamar, vou buscar, vou interceder pela vida dele. Acredito que ele nem saiba disso, vocês que saibam, né? Mas passamos um mês todo segurando na oração, uma batalha terrível espiritual. Uma batalha muito grande. Mas a gente viu o resultado, não porque foi nós que fizemos, mas porque tinha alguém lá orando, tinha alguém intercedendo, tinha alguém que estava clamando. Então, assim, muitos querem o cargo. Às vezes me causa até um desconforto ver alguém numa situação, porque eu queria estar, porque eu quero fazer, sabe, às vezes as coisas estão acontecendo, mas ninguém sabe quantas noites foram em claro, ninguém sabe quantas vezes de angústia, de choro, de dizer, Senhor. E assim, eu sei que quem está me ouvindo, quem é um líder, vai entender isso. Mas tem situações, Wesley, que você também é um líder, que você disse, tem situações que você pede a Deus, Senhor, que vontade de morrer, Senhor. Não estou aguentando mais, que pressão. Só que ao mesmo tempo você está lá, não, mas tem uma vida que está chorando, e às vezes você já está, sabe, passando uma situação tão difícil, chega alguém, pastor, aí chama a gente pastor, carinhosamente, estou passando assim e tal, aí você tem que tirar força de novo, não tem, você tem que ter essa palavra, você tem que conversar, você tem que ter para ele algo de Deus, porque algo natural não vai servir, a gente não é psicólogo, consolar, né? Não é psicólogo, tem que ter algo de Deus, sabe, no reino espiritual para transmitir, para que mude aquela situação. Então, para mim, hoje, essa experiência tem sido algo totalmente diferente. Até uma vez a pessoa disse assim, agora tu vai ser dirigente, é uma responsabilidade maior. Eu disse, não é responsabilidade maior do que cuidar de quantos jovens na UJAD, muitos jovens, né? Na verdade, que daria umas 8, 9 ou 10 congregações, na verdade. Né? Então, não é uma responsabilidade maior, é algo diferente. Né? Eu considero que a responsabilidade sempre, quem tem responsabilidade sempre vai ser a mesma, né? Mas algo totalmente diferente. Né? Porque agora a gente tem que... eu tenho que ter um conselho para um senhor, eu tenho que ter uma palavra para uma senhora, para um casal que está passando por uma dificuldade, eu tenho que ter essa palavra. Agora, para um jovem, eu também tenho que ter. Né? Para uma criança... para uma criança, outra vez chegou uma criança lá que é só ela crente, os pais não eram, e ela chegou para mim, pastor, na minha casa está desmantelada e tal, olha por mim, a gente foi lá na casa dele, foi orar, sabe, uma criança que via, que olhava assim, pastor, eu vejo a sua filha tão feliz, e na minha casa há uma miséria tão grande, uma criancinha, meu filho, uma menina de 13 anos, né, 12 ou 13 anos, aí você tem que ir lá conversar com os pais, tem que cuidar. Então, para mim, é uma experiência totalmente diferente, sabe? Gratificante demais, muito gratificante, mas uma responsabilidade muito grande mesmo. E tem que ser mesmo um chamado de Deus para poder fazer, porque senão não aguenta. Eu acredito que muitos que têm esse desejo tão grande, que a gente vê por aí, né? Às vezes se frustra, né? Com certeza. Às vezes a maioria, né? Porque olha que bonito, rapaz. Que bonito o podcast lá que o Wesley está fazendo. Nossa, que vontade de fazer. Não sabe nem o calor que está enfrentando aqui, né? Não sabe nem a pressão psicológica que tem para fazer tudo isso. Às vezes a pessoa vê um coordenador, né? O coordenador do UJAD aí, um culto e o trabalhão que tem por fora ali das aparências, né? Só quem está na liderança sabe disso. É uma batalha muito grande, mas muito gratificante. A gente corre, a gente vai para um lado, tenta de um jeito, tenta de outro, pede a misericórdia do Senhor, tem que estar todo o tempo preparado para alguma situação. Mas isso aí... O irmão já foi dirigente na congregação no período da Semana Pentecostal? Já. Como foi a sua primeira experiência ali? Já que nós estamos falando em ter trabalho. É muito trabalho. Na verdade, quando a gente assumiu lá em Pedro Rocha, foi dia 27 de março do ano passado, no caso, em março agora fez um ano,
a gente pegou há 15 dias para a Semana Pentecostal. Já foi uma pressão grande, né? Só que o irmão também, Ednei, né, que dirigia, ela já tinha tudo organizado, a gente só deu a continuidade. Mas nesse ano foi tudo mesmo por conta da gente tentar resolver. Irmão, é uma benção. A gente trabalha muito. Pode ter certeza que é um ano todinho de preparação. E Satanás é tão sujo que ele quer sempre cirandar. Às vezes, de onde você menos espera, ele quer criar uma situação para roubar a paz, mas a gente tem que ir com cautela, com calma. Mas é uma responsabilidade muito grande, irmão. Você tem que organizar tudo para fazer tudo acontecer, tentar fazer o melhor, porque nós não fazemos para o homem, não fazemos para o nosso pastor, fazemos para Deus. Nem faz sozinho, né? Precisa Exatamente, da ajuda dos irmãos. Exatamente, você tem que depender de muita gente. A gente sabe, e eu louvo a Deus pela congregação que a gente está ali em Caná da Galileia, Conjunto Pedro Rocha. Viu? Os irmãos são uma bênção de Deus, os irmãos, sabe, chega junto, trabalha. Que na verdade, irmão, o Senhor dá as ideias, né? O Senhor dá a direção de como fazer, a gente vai tentando, e eles estão sempre junto lá. Porque, na verdade, ninguém faz sozinho, não tem como. Né? Não tem como. Sempre tem alguém que está dando um auxílio, tem alguém que está dizendo. E eu até agradeci semana passada à igreja, disse, irmão, tem gente que trabalhou diretamente, mas tem gente que ficou só orando. Ô, Jesus, abençoe que dê tudo certo. Já é uma forma de ajuda também, né? Então é uma experiência muito boa e muito trabalho, mas é muito bom. É muito bom. Eu tava olhando aqui a blusa do irmão, eu reconheci aí o Projeto ID. Já vinha a caráter. Viu? Pronto, eu tive o prazer de uma vez, eu acho que foi no Jorge, 1 ou 2, que me convidaram para ministrar a palavra de Deus lá. Isso. Foi uma benção. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre esse projeto. É esse projeto que foi de autoria do irmão, não é isso? Foi, a gente trouxe a ideia para o Rafael acatou a ideia, a gente foi trabalhar. E na época, irmãos, nós que estávamos com o Jade, como eu falei, na nossa juventude nós evangelizávamos direto. Então, e eu via assim, os jovens um pouco parados na questão de... Lógico, irmão, tem sempre trabalho, tem visita, tem oração, tem ensaio, tem tudo isso, é muito importante. Mas algo que nós devemos colocar os jovens na experiência de ir lá, né? De fazer a obra, de evangelizar, de pregar, sabe? De chegar para outros jovens e dizer, ei, Jesus te ama, jovem. A missão não pode ser só uma teoria, né? E isso tem que ser algo efetivo e, de fato, concreto e fazer. E aí, pela misericórdia de Deus, eu falei, tem um projeto aqui da gente evangelizar, sabe? Eu sempre gostei disso, sabe? Na verdade, a minha vida foi sempre essa, né? Antes de a gente até trabalhar com a UJAD, a gente trabalhava evangelizando. Tinha um grupo que a gente fazia, né, ia para a localidade sertão, ia evangelizar, passava o dia evangelizando, chamando de porta em porta para a noite um culto. Então era algo que a gente sempre amou, essa parte de missão de fazer, de pregar, de falar que Jesus salva. Então eu queria trazer para os jovens o quê? Dizer assim, ei, jovem, você tem que chegar para outro e dizer assim, ei, Jesus te ama, cara. Tá vendo aqui, ó? Eu tô aqui, eu tô pregando com a palavra, eu tô com a Bíblia, eu tava do jeito que você tava. Vem para cá, Jesus te ama. Então eu queria que os jovens tivessem essa experiência. E não apenas de um convívio. É importantíssimo, certo? Tudo isso. Mas nós não poderíamos deixar de fazer o trabalho do Senhor. Então eu vi até a caráter, que é a blusa, né? Muito bonita, Projeto ID. Foi uma bênção do Senhor. Sei que ainda vai continuar nessa questão do evangelismo, que é muito importante isso, né? Então a gente fez em cada localidade a gente ia, né? Um domingo, um culto bem rápido, mas não menos importante, né? Rápido, mas bem direcionado. E eu achava interessante também que os irmãos usaram muitos jovens, né? Para ministrar a palavra, para cantar. Sim, geralmente era jovem. Exatamente, né? Porque aí os jovens eles vão aperfeiçoando essa questão da palavra. Porque assim, eu sou bem novo, com 38 anos, mas o tempo vai passando, né? Daqui a pouco... eu não vou mais, eu não posso mais, vai chegar o tempo, vai chegar o cansaço físico, na verdade, né, que chega. E eu sempre aprendi isso com o pastor Zezinho, que diz que um músico gera um músico, né? Um líder gera outro líder. No caso, eu sempre fui metido a gostar de música, né? Fazia algumas notinhas, algumas coisinhas, e eu disse, não, eu vou deixar minha menina, elas vão aprender isso aqui. Fui passando hoje, ela já sabe muito mais do que eu. Né? Então, assim... você tem que gerar um líder, tem que gerar um pregador. E esse jovem, você que está me vendo aí, jovem,
É você que vai estar pregando aqui um dia. É você que vai estar evangelizando. A moça que canta, você que vai ser um grande cantor, vai ser esposa de um pastor, que pode trabalhar na missão. Então, isso é o foco. Levar a palavra e eles aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar a questão da palavra, aperfeiçoar a questão de saber se chegar a outro jovem, de pregar, de cantar. Então, foi um projeto maravilhoso, né? E eu sei que vai ter continuidade, né? Vai ter continuidade esse projeto para os jovens desenvolverem, com certeza, através do evangelismo, para aperfeiçoar. Esse projeto, o pastor Eliseu Rodrigues, ele falando sobre liderança, né? Ele diz que todo líder tem que ter coração de pai. Porque só com o coração de pai fica feliz em ver o filho ir mais longe do que ele, né? Com certeza. Geralmente, infelizmente, existe aqueles líderes que não fica feliz em ver um jovem mais longe do que ele, né? É uma pequena exceção, mas existe. Então, eu acho que a liderança tem que ter um coração de pai, né? Eu acho que o irmão dirigindo agora a congregação, eu acredito que o irmão passa por isso, né? Sim, sim. Às vezes você está ali cuidando de um jovem, de repente você se sente responsável por ele, né? Lógico, a gente tem eles como filhos, né? A gente até quando foi dirigir, mas antes de ir, a gente trabalhou com a coração e, assim, eu dizia para os irmãos lá, os jovens, eu considero são meus filhos, apesar de não ser tão velho, mas são meus filhos. As irmãs, eu considero minhas mães, né? Os irmãos mais velhos são os meus pais. Para mim é uma família, então há uma responsabilidade grande sobre os nossos ombros através disso. Então há um cuidado, sim, e muito bem você falou, nós devemos gerar esse líder, né? E, irmãos, pelo amor de Deus, eu não sei pregar, sabe? A gente fala algumas palavras pela misericórdia do Senhor, né? Alguma coisa porque o Jesus manda, mas se eu estou ensinando a um jovem, eu acho que a minha maior felicidade é de ver ele desenvolvendo, ele pregando mesmo, com ousadia, sabe? Tem gente que fica frustrado de ver. Eu, pelo contrário, eu fico feliz de ver que um jovem que a gente... Porque se puder dar apenas um conselho, sabe? Hoje eu tenho uma experiência muito, muito, muito grande a respeito de uma situação. Lembro que uma irmã, lá na congregação... É rapidinho isso aqui. Uma irmã passando por uma situação adversa com outra, né? Não, estou com um problema e tal, e tal. E através da palavra a gente só disse assim, irmã, a palavra de Deus diz que tu é que é mais forte, irmão. Suporte o teu irmão que está mais fraquinho um pouco, sabe? E aquilo ali, a irmã chegou para a gente e disse assim, nossa, eu não acredito que existe isso. Eu não acredito que a palavra falou isso aí. E eu falo... E a irmã ficou maravilhada. Meu Deus, que coisa, né? Então eu tenho que ser diferente. Aquilo ali para mim, eu falei para minha esposa, meu filho, pronto. Se hoje, se nós encerrássemos o trabalho aqui, se eu tivesse que ir embora, se eu mandasse para outro lugar, ou tivesse que fazer outra coisa, eu já estaria satisfeito porque alguém aprendeu alguma coisa, né? E fico feliz em ver isso, que alguém cresceu espiritualmente através de uma palavra, de um texto, que não é a gente, que é o Senhor quem faz. Né? Mas a gente fica feliz de saber que através de uma palavra alguém vai estar crescendo espiritualmente. E o líder, eu acho que ele deve fazer isso. Ele deve ficar satisfeito de ver alguém crescendo espiritualmente, com certeza. Amém. Queremos agradecer os jovens da UJAD. Irmãos, nós já estamos encerrando. Antes, como é de costume, né, a gente sempre deixa o nosso convidado com a oportunidade de estar falando diretamente para os jovens, né, dando ali algum conselho, alguma palavra para os jovens da UJAD. E a gente já queria pedir o irmão Ednei para se dirigir aos jovens da UJAD, né, que estão nos assistindo. Muito bem. Meus queridos, na verdade eu vou deixar só um conselho melhor. O melhor conselho que vai estar dentro da palavra, né? Que coisa melhor, conselho melhor que esse aqui. Vou só ler um versículo bíblico, bem conhecido de vocês já ouviram muito, com certeza. Mas, porque assim, juventude, já fui jovem, trabalhei, vivenciei, sofri como você sofre. Mas no seu tempo era diferente. Era diferente, mas nós também tínhamos nossas frustrações. Sofrimento nossos diferente, problemas, mas é o mesmo, né? Tudo é problema, né? Mas deixa eu te falar uma verdade, né? Salmo 119, o verso 9, o salmista fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? Sabe que pergunta linda, né? Como é que ele vai purificar o seu caminho? Como que ele vai andar em retidão, né?
Porque é tão difícil, né? É tão difícil um jovem permanecer, é tão difícil o jovem ser crente. Né? Assim, a pergunta, como ele vai andar em retidão, como é que ele vai servir ao Senhor? Aí ele mesmo responde, Salmista, estou observando segundo a tua palavra. Meu filho, está aqui, é dentro da palavra. Então, assim, se há alguma situação adversa, ou algum problema, ou algo que quer lhe frustrar, ou lhe deixar triste, ou questão até de depressão, que é um caos que está vindo na terra, ei, deixa eu te falar uma verdade, está aqui, ó, dentro da palavra. Busque a palavra, ore, se consagre, sabe? Infelizmente, a juventude hoje, e eu até ouvi um pastor dizendo um negócio muito interessante, que ele fala assim, que pergunta, como vai para segurar o jovem? Não precisa de estratégia, não precisa de grandes coisas, precisa, sabe de quê? Da palavra. Aqui a palavra transforma, a palavra vai trazer paz, a palavra vai transformar a tua vida. Então assim, juventude, busque ao Senhor, busque a palavra, leia, tira um tempo, determine um tempo. Não, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero saber mais do Senhor, eu quero criar mais uma intimidade com Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, e eu sei que você vai ser um grande pregador, vai ser um grande missionário, você vai ser uma cantora, vai ser esposa de um pastor, você vai passar por uma situação difícil, e nós vamos passar dando glória a Deus, mas é aqui, a segunda palavra, quer um caminho reto, quer felicidade, quer prosperidade, ei, é dentro da palavra. Que Deus abençoe vocês. Amém? A paz do Senhor, jovens. Fica aqui meu agradecimento a todos os jovens. Curte, compartilha, envia aí para seus amigos. E também queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos patrocinadores também, tá certo? Paz do Senhor.